estão assistindo também pelo YouTube ou outras redes sociais, que Deus nos abençoe. E vamos compartilhar neste momento da palavra de Deus, aquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração. Irmãos, nós vamos continuar hoje ainda falando sobre a palavra. A palavra de hoje continua sendo sobre a palavra do Senhor. E a gente tem falado, irmãos, da importância que essa palavra tem em nossas vidas. Hoje pela manhã eu encerrei essa meditação lá na Vila Terezinha e temos essa palavra, e domingo que vem também encerraremos essa série de mensagens sobre a palavra de Deus e a importância que ela tem em nossas vidas. E nós vamos estar meditando em Gálatas, capítulo 1. Gálatas, capítulo 1, do versículo 6 até o versículo 9. Gálatas do 6 ao 9. E a gente vai estar discorrendo e vai estar tirando algumas lições que Paulo escreve a essa igreja que estava na Galácia. Portanto, irmãos, a palavra de Deus hoje, Gálatas capítulo 1, do 6 ao 9, do 6 ao 9. Os irmãos encontraram, porque para quem não encontrou, está aqui no telão também. Na tradução NTLH, eu sempre tenho incentivado os irmãos a terem essa tradução, que é mais simples da gente entender, da gente ler e entender a palavra do Senhor. Amém, irmãos? Todos atentos à palavra? Diz assim a palavra do Senhor: estou muito admirado com vocês, pois estão abandonando tão depressa aquele que os chamou por meio da graça de Cristo e estão aceitando outro evangelho. Na verdade, não existe outro evangelho, porém eu falo assim porque há algumas pessoas que estão perturbando vocês, querendo mudar o evangelho de Cristo. Mas, se alguém mesmo que sejamos nós ou um anjo do céu anunciar a vocês um evangelho diferente daquele que temos anunciado, que seja amaldiçoado, pois já dissemos antes e repetimos: se alguém anunciar um evangelho diferente daquele que vocês aceitaram, que essa pessoa seja amaldiçoada. Palavras do Senhor, palavra forte. E nós vamos estar, irmãos, compartilhando e vendo o quanto é importante a palavra de Deus em nossas vidas, para nós realmente pararmos para analisar aquilo que estamos fazendo aqui. É interessante que, olhando para a igreja aqui, parece que encheu a igreja, que interessante. Eu acho que tem anjos do céu aqui nesse momento. Mas é muito bom estar compartilhando a palavra do Senhor. Isso nos traz um ânimo muito forte. Estamos passando por momentos difíceis como igreja. E domingo passado até comentei, que eu até gosto desses momentos, irmãos, porque quando nós estivermos na vitória vai ser muito gostoso também, nós vamos comemorar muito. Nós vamos glorificar muito ao Senhor por causa da vitória. Irmãos, o nosso versículo central é Amós, capítulo 8, versículo 11, que diz assim: está chegando o dia em que mandarei fome pelo país inteiro. Todos ficarão com fome, mas não por falta de comida, e com sede, mas não por falta de água. Todos terão fome e sede de ouvir a mensagem de Deus, o Senhor. Então, irmãos, é interessante nós compartilharmos da palavra. Por quê? Porque a palavra de Deus é que alimenta a igreja. A palavra de Deus é que nos sustenta. A palavra de Deus que nos impulsiona a seguirmos em frente como igreja. E como é gostoso, irmãos, apesar de tanta luta que estamos passando, olhando para a igreja, parece que é um ar de ânimo, de vamos em frente, vamos para cima. Não tem como voltar atrás, irmãos, então vamos para frente. Vamos em frente. E é o que a palavra do Senhor, ela faz com cada um de nós. Quando nós pensamos, irmãos, e eu gosto muito de repetir isso, o que é a palavra de Deus? Que fique muito nítido na nossa mente que as Escrituras Sagradas, o Antigo e o Novo Testamento, são a palavra de Deus, a única regra de fé e prática. Então nós temos aqui, irmãos, alguns cuidados que Paulo está falando para a igreja da Galácia
e que nós hoje no século XXI temos que tomar por quê, irmãos? Quanta palavra nós temos à disposição, quanta informação nós temos, boas e ruins, quanto, é muito, e está tudo isso na palma da mão, ou no computador. Você vai achar pregação, palavra de tudo que você vai ter, mas nós temos que prestar e tomar muito cuidado, porque Paulo escreve aos Gálatas, e só comentando o contexto que nós lemos aqui, irmãos, Paulo escreve aos Gálatas por quê, irmãos? Gálatas foi plantada uma igreja, o apóstolo Paulo planta uma igreja na Galácia. Olha que interessante, irmãos. Foram outras pessoas e pregaram um outro evangelho, dizendo que eles precisavam se circuncidar, que eles precisavam guardar o sábado, que eles precisavam ter costumes judaicos, senão a salvação só em Cristo não era o suficiente. Precisava de Jesus Cristo, mais alguma coisa. E essa mais alguma coisa seria a circuncisão, seria guardar o sábado e seria ter costumes judaicos. Quando Paulo deixa muito claro que para os gentios não era necessário ter os costumes judaicos, mas foram outras pessoas e pregaram isso para os Gálatas, para os irmãos da Galácia. E quantas vezes eu mesmo, irmão, já preguei para pessoas, e para uma pessoa em especial foi muito interessante. Eu passei uma tarde conversando com uma pessoa e falando sobre a parábola do semeador. Nossa, foi uma tarde, né? A pessoa foi perguntando e eu fui respondendo, foi muito legal. No fim da tarde, nós estávamos conversando no lugar público, chegou uma pessoa e falou: negócio de igreja não tem nada a ver. Assim, como tirando tudo aquilo que eu tinha falado para ela. E a parábola do semeador é justamente sobre isso, né? A semente é jogada, e às vezes cai em terra boa, às vezes cai em terra ruim, às vezes os pássaros vêm e tiram a semente e comem a semente, outros crescem no meio dos espinheiros, outros crescem em terreno pedregoso. E é interessante que naquele momento veio a pessoa e quis tirar totalmente a palavra daquela pessoa. Foi muito interessante. Aconteceu na prática o que a Bíblia fala, né? Foi muito interessante. E por isso, irmãos, temos que ter cuidado com o que ouvimos e com o que praticamos. Quantas e quantas igrejas hoje, para quem está ouvindo também, e você vai em igrejas que tem a Arca da Aliança bem na frente do púlpito aqui. Todo mundo já viu isso em algum momento. Né? Depois, idólatras são os outros. Né? É idolatria, irmãos. É idolatria pura. É idolatria gospel, né? Para ser bem pior. Por quê? Não é para fazer isso. Um dia nós vamos chegar na presença de Deus, vamos falar tudo que nós fizemos e Deus vai falar assim: mas não pedi nada disso, não é para você ter feito isso. Por quê, irmãos? Porque temos que ter, e a nossa palavra-chave hoje é cuidado. Temos que ter cuidado com o que ouvimos, com o que guardamos no coração. Nós podemos ouvir de muitas coisas, mas reter somente o que é bom. E o que é bom, irmãos, está na palavra de Deus. É por isso que eu falo a todos: não fiquem só no que eu falo, mas procurem ver se realmente está na Bíblia o que eu estou falando. Porque tem que estar na Bíblia, tem que estar no texto e no contexto. Né? O que é o contexto? Só para ajudar os irmãos, né? Para quem não sabe, para quem está em casa não sabe, o contexto é eu pegar esse texto que eu li, do 6 ao 9, mas é interessante você ler o que vem antes, o que vem depois, ler e ver o que estava acontecendo naquele momento. É muito importante nós fazermos isso, mas é uma coisa, dá trabalho. Não é tão simples, dá trabalho. Aprender da palavra de Deus, amados, dá trabalho. Não é simplesmente eu li, o Espírito Santo falou e pronto, não. É por isso que muita gente prefere que alguém revele, que alguém fale, que alguém me guie, do que eu mesmo procurar na palavra de Deus. E é justamente isso que Paulo fala para os Gálatas: cuidado. E a palavra de Deus está falando para mim e para você e para quem está em casa neste momento: cuidado. Cuidado com o que você ouve. E o nosso primeiro cuidado que nós vamos ver, irmãos, no versículo 6, é a falta de atenção. A falta de atenção. Está no versículo 6 que diz: estou muito admirado com vocês, pois estão abandonando tão depressa aquele que os chamou por meio da graça de Cristo e estão aceitando outro evangelho.
falta de atenção. Não prestar atenção no que Paulo ensinou, no genuíno evangelho, nas boas notícias de Cristo, que é somente Cristo quem salva. E aqui vemos dois pontos do calvinismo, que um é sola Escritura e outro é sola Christus. Somente Escritura, somente Cristo. Temos aqui dois pontos do calvinismo e nós temos, irmãos, que prestar muita atenção. É somente Cristo quem nos salva. Somente Cristo, o sacrifício de Cristo na cruz, foi o suficiente para salvar a nossa vida do pecado, da justiça e do juízo de Deus e da ira vindoura de Deus. Somente Jesus Cristo, só Ele. Ele é o suficiente para tudo. É por isso que existem seitas, irmãos, que muitas vezes tiram alguma coisa, precisa de alguma coisa. É interessante isso, né? Porque existem seitas, você aceita Jesus, mas tem que guardar o sábado. Você aceita Jesus, mas tem que fazer isso. Você aceita Jesus, mas tem que fazer aquilo. Não. Jesus é o suficiente. O sacrifício de Jesus foi o suficiente para nos salvar. Porque o evangelho puro, irmãos, eu peguei aqui uma frase de John Stott, um teólogo, que foi muito importante, principalmente no século XX, final do XX, início do XXI, e ele diz assim: a salvação de Cristo deve ser somente um dom gratuito. Ele comprou para nós pelo alto preço de sua própria vida e sangue. Então, o que nos resta pagar? Nada. Como ele pagou tudo já e estava acabado, não há nada para a gente contribuir. Não tem nada o que fazer. Ele fez tudo. Nós só temos que aceitá-lo. Nós só temos que recebê-lo. O presente já está dado. Como Jesus disse na cruz, está consumado, está pago. Eu gosto muito de fazer essa comparação. Como é gostoso que alguém fala para você, está pago. Não é? Se alguém já foi no restaurante... eu fui uma vez num restaurante, costela de bafo. Gente, e era da minha prima. Eu comi, gente, comi. Foi minha família toda. Não, eles iam pagar normal, né? Ela falou, não, da casa, né? Mas ficou mais gostoso depois. Por que, irmãos? Porque está pago. E Jesus, e pense, Jesus é muito maior, muito melhor, muito... E ele chega para você e fala, está pago. Está tudo pago. É seu. Eu gosto muito de contar um testemunho que uma vez o irmão da igreja me deu um carro, no Passat Village 87. Ele pegou, é seu. Eita, irmão, que delícia. O carro ficou até mais bonito. Nossa. Por quê? Porque está pago. Todo o esforço foi feito, mas não por nós. Foi por Cristo. A salvação é somente Ele quem dá. Só nos cabe receber e viver uma vida em Jesus como Senhor. Aí já é uma outra conversa que vai ficar para a semana que vem. Mas Jesus como Senhor, porque Ele fez tudo. Ele foi o suficiente para tudo. É por isso, irmãos, que o primeiro cuidado que temos que ter é com a falta de atenção. Precisamos prestar muita atenção. É por isso que eu falo muito. Se eu estiver errando, me mostra na Bíblia que eu estou errando, porque isso é saudável. Mas tem que ser na Bíblia, tá, irmãos? Não é só eu. Se falar eu acho, já perdeu a discussão, tá? Pastor, eu acho que perdeu. O que você acha? O que eu acho não serve. O que está escrito? Aí sim. Aí nós vamos ver texto, contexto, se precisar buscar no grego ou no hebraico e ver o que realmente é o que ela está dizendo, que está falando, nos ensinando. Porque a Bíblia nos ensina o tempo inteiro, irmãos. Nós temos somente que aprender. Está tudo escrito. Já está tudo aqui, ó, escrito e na nossa mão. Nós só temos que ler e aprender. Só. Mais nada. Só isso. Então, irmãos, cuidado com a falta de atenção. E lembre-se do nosso versículo central, que é: hoje em dia, muitas pessoas estão com fome e com sede, mas não de comida nem de bebida, mas estão precisando da palavra. Acabou de passar o carnaval, comentei isso até de manhã. Aí no meio do carnaval, uma cantora
fala que está chegando o Apocalipse no meio do carnaval. Não tinha nada a ver. Contexto, nada a ver. Aí a outra fala que ia marretar o Apocalipse. Gente do céu. Ela não ia deixar chegar o Apocalipse. Uma fala uma coisa que tinha nada a ver com o contexto, e a outra fala uma coisa que ela nem sabia do que ela estava falando. Ela nem ia falar. E as pessoas, nossa, falta de atenção, irmãos. Pura falta de atenção. Falta de atenção, assim, gigantesca, mas enfim. Né? Então, nosso primeiro cuidado com a falta de atenção. Uma coisa que a gente aprende muito na segurança, irmãos, é que bandidos, eles sempre procuram pessoas distraídas. O bandido sempre olha para pessoas distraídas, por isso que a gente tem que ficar sempre atento. O inimigo é a mesma coisa. E eu não estou falando nem do diabo, tá, irmão? Estou falando de pessoas que pregam coisas que não estão na Bíblia. Elas pegam as pessoas mais incautas, mais simples, mais que aceitam tudo. É por isso que eu incentivo os irmãos, não aceitem tudo que você ouve, mas procure na palavra, como os bereianos, se está certo. Na palavra. É por isso que eu tenho esse mês, estou falando tanto sobre a palavra, porque necessitamos, irmãos, conhecer cada vez mais a palavra. O nosso segundo cuidado, irmãos, e eu pus aqui não há, e pus uma reticências, outro evangelho, que está no versículo de número 7. Na verdade, não existe outro evangelho, porém eu falo assim porque há algumas pessoas que estão perturbando vocês, querendo mudar o evangelho de Cristo. Paulo está falando aqui, primeiro, vocês estão aceitando outro evangelho, mas ele só falou de outro evangelho por falar, porque não existe outro. Só existe um. E o nome do evangelho é Jesus Cristo. Só existe um evangelho. Só existe um caminho. Só existe uma verdade e uma vida. É por isso, irmãos, que o verdadeiro evangelho hoje no mundo ele tem tanta dificuldade, porque no mundo hoje tudo é relativo. O que é pecado para você não é pecado. O que é o caminho para você não é para mim. Mas só existe um. Não há outro. Eu gosto muito dessa palavra outro, do grego, essa palavrinha grega, que é interessante, irmãos, que existem duas palavras para outro no grego. No português é só um, é outro. Outro é outro. Mas no grego tem duas. Tem halos e tem héteros. Halos é quando ele fala de outro, mas a mesma substância. Por exemplo, quando Jesus fala de Deus, ele fala de Deus como outro, mas ele usa halos, porque eles são da mesma substância. E héteros é quando é outro, mas numa substância diferente. É por isso que Paulo usa aqui héteros. Por quê? Porque outro evangelho não é o mesmo evangelho, não é a mesma coisa, não é a mesma mensagem. É por isso que Paulo está usando a palavra héteros. Então, irmãos, temos que tomar cuidado, porque Paulo diz assim, não existe outro evangelho. Irmãos da Vila Santa Maria do século XXI, hoje é dia 25 de fevereiro de 2024, não existe outro evangelho. Para quem está assistindo pelo YouTube, não existe outro evangelho. Somente Cristo. Somente Ele salva. Somente Ele satisfaz. Somente Ele nos dá uma vida que vale a pena ser vivida. É por isso, irmãos, que eu indico tanto a palavra. E John Piper, um outro teólogo, que eu peguei uma frase dele aqui que eu achei muito interessante, ele diz o seguinte, ele vai para um extremo que ele diz o seguinte, tome as minhas pernas, mas não a minha Bíblia. Eu posso chegar ao céu sem andar, mas não sem a palavra de Deus. Muito forte isso, irmãos. Pode tomar minhas pernas, que sem as pernas eu vou chegar no céu, mas sem a palavra de Deus eu não chego. Nós temos que prestar muita atenção nisso, que complementa o nosso primeiro cuidado com a falta de atenção. No segundo, não há outro evangelho, não há outra palavra. Vivamos essa palavra de verdade, irmãos. Vivamos essa palavra de verdade, porque através dela e por meio dela, e nós vamos falar na semana que vem, nós vamos chegar à sabedoria que leva à fé em Cristo e temos a salvação em Jesus, em Deus. E sabe, irmãos, o terceiro cuidado que temos que tomar, e esse é o mais difícil e o mais perigoso, porque a falta de atenção aí é só a gente prestar mais atenção na palavra.
Porque saber que não há outro evangelho, isso de certa forma nós já sabemos, que somente a palavra de Deus nos traz o evangelho. O evangelho é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele é as boas notícias. Porém, o terceiro cuidado, esse é o mais difícil de detectar. Cuidado com as meias verdades. Não existe nada pior, irmãos, que meia verdade. Porque tem muita gente que fala um monte de coisa, mas ele tem uma meia verdade que muda todo o sentido. Então, no versículo 8 e 9, vai dizer o seguinte: mas se alguém, mesmo que sejamos nós, ou um anjo do céu, para anunciar a vocês um evangelho diferente daquele que temos anunciado, que seja amaldiçoado. Paulo já está falando isso no primeiro século, lá no início, Paulo já está falando. Se alguém falar um evangelho que não é esse que eu estou falando, que seja amaldiçoado. E isso é para cada um de nós, irmãos. Porque existem pessoas que falam, não, realmente Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida, e se nós aceitarmos, e se nós viermos à igreja, e se nós nos esforçarmos, e tem gente que canta assim, eu estou pagando o preço, você já viu gente cantando assim, eu estou pagando o preço, né? Não existe eu estou pagando o preço, quem pagou o preço foi Jesus. Mas você tem que fazer o sacrifício de amor, todo mundo já ouviu isso em algum lugar, todos. Não tem que fazer sacrifício, Jesus é o sacrifício. Agora ele nos chama, ele chama cada um de nós que está aqui hoje para negarmos a nós mesmos, entende? E isso é muito difícil. Mas tem muita gente que prega isso e mais alguma coisa. Ou se não prega isso e eu vou falar aqui para agradar um. Eu acho que aqui nunca aconteceu, graças a Deus. Para agradar aquele que é mais chegadinho do pastor, né? Diluindo a palavra para ficar mais palatável aquele que dá o dízimo maior. Isso, irmãos, são meias verdades e temos que tomar muito cuidado com isso. Porque a palavra de Deus nos chama para olhar para essa palavra e levarmos a sério o que ela está falando. João Calvino, um teólogo lá do século XVII, ele faz parte da Reforma Protestante, né? Martinho Lutero, ele vem e realmente faz o protestantismo, ele protesta, mas João Calvino ele faz uma teologia, ele inicia uma teologia muito... Alguns dizem que João Calvino era genial, né, na teologia dele. E ele fala uma coisa, irmãos, que é muito interessante, que é o seguinte: o dever do teólogo não é agradar ao ouvido, mas fortalecer a consciência, ensinando o que é verdadeiro e útil. O que o teólogo tem que fazer, o que o pastor tem que pregar, irmãos, não é para agradar o ouvido, muitas vezes. Não é. Não é para se sentir bem, eu vou na igreja buscar minha bênção porque eu vou me sentir bem, nem sempre. Porque Deus ele nos corrige, irmãos. Se ser corrigido não é gostoso. Ninguém gosta de ser corrigido. Ninguém gosta de levar umas palmadas. Que o Evangelho ele faz isso. Ele nos corrige, ele nos ensina. Ele nos faz pessoas melhores, mas nem sempre não é falando aquilo que é macio. Às vezes é duro. Jesus foi duro muitas vezes. E a palavra de Deus não é diferente. Quando nós lemos a Bíblia, não é diferente. Mas ela nos leva a bênçãos. Ela nos leva a ter uma comunhão com Deus. É por isso, irmãos, que temos que tomar cuidado com as meias verdades. Sabe o que é meia verdade, irmãos? Uma música que vai te falar assim, que você é precioso, mas mais raro que o puro ouro de Ofir. A palavra de Deus, ela nunca fala isso. Ela fala que nós somos indignos. Quando Jesus ele faz uma comparação do publicano e do fariseu, os dois estavam no templo e os dois estavam orando. O fariseu fala: Senhor, obrigado, porque eu não sou como esse fariseu, eu dou meu dízimo, eu venho à sinagoga, eu faço isso, eu faço aquilo. Sendo que o publicano sequer ousava levantar a cabeça. Ele falava: Senhor, eu sou o maior dos pecadores. Aí Jesus pergunta: quem saiu justificado? O publicano. Porque ele se humilhou na presença do Senhor. E a palavra de Deus, irmãos, ela faz isso com cada um de nós de verdade. Porque a palavra de Deus é a verdade. Ela nos leva à verdade. E vejam que é sempre singular.
verdade. Não existe duas verdades. Não existem três verdades. Existe somente uma verdade, que é Jesus Cristo. E nós vemos isso por meio da palavra. E nós só somos convencidos disso por meio do Espírito Santo de Deus. Se nós lermos a palavra e nós nunca entendemos nada e nunca vivemos nada do que ela está ensinando, irmãos, é porque não temos o Espírito Santo. É preciso receber, é preciso pedir, é preciso que Deus faça um milagre da salvação em nossa vida, para entendermos essa palavra. Nós vemos que os discípulos só entenderam a palavra de Deus quando veio o Espírito Santo. Até o dia de Pentecostes, irmãos, eles não entendiam nada. Eles viram os milagres de perto, de muito perto. Eles tiveram ali cadeira cativa, mas eles só entenderam a palavra depois. Vamos tomar cuidado, irmãos, com milagres. As pessoas às vezes pensam que o milagre, é Deus, né, abriu o chão, Deus levantou o céu, e muitas vezes as pessoas, irmãos, são ressuscitadas e não se convertem. Porque o que converte é a palavra de Deus. O que muda a atitude, o pensamento, o modo de vida é a palavra de Deus. Sempre a palavra de Deus. Nós temos que ter isso em mente, irmãos. Tomando cuidado com as meias verdades. É por isso que precisamos prestar atenção. É por isso que precisamos, irmãos, realmente ver, analisar e crer que não existe nenhum outro evangelho, que a boa notícia da salvação é somente Jesus Cristo de Nazaré, somente Ele que nos salva. E não existe nisso, irmãos, meias verdades, somente a verdade, somente a vida em Jesus Cristo, somente nele. Por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele a glória eternamente. Amém. 1 Coríntios 10, 31, onde vai falar que todas as coisas é para Jesus Cristo. Tudo acaba em Jesus Cristo, irmãos. A sua vida, a minha vida, a nossa vida, as nossas dificuldades, o que está passando essa igreja, o que você está passando, vai acabar em Jesus Cristo. Amém. Vai acabar nele. Seja o que for que acontecer, acaba em Jesus Cristo. E quando acaba nele, irmãos, nós vamos poder dizer: eu sou mais que vencedor. Eu vou poder dizer que eu venci. Nós vamos poder dizer, irmãos, aqui no tempo, nós vencemos. Tantas dificuldades nós vencemos. Porque tudo é por meio dele. Tudo é para ele. A nossa vida é dele. É preciso entrega total, irmãos. Quantas e quantas vezes passamos por dificuldades terríveis, seja qual for, mas saiba que Deus está no controle. E nós descobrimos isso pela palavra de Deus. Descobrimos isso porque está escrito. E quando está escrito, irmão, nem o inimigo tem coragem de se levantar. Mas é preciso ler, é preciso meditar, é preciso se pautar, seguir esse caminho. Que esse caminho, irmão, seja amanhã às 6 da manhã, seja durante a semana, durante o dia inteiro dentro de casa, que ela seja o nosso guia, sempre. Aí você será sal da terra, aí você será a luz do mundo, porque a sua atitude será totalmente diferente dos outros, porque o Espírito Santo de Deus vai agir por meio da sua vida, por meio do conhecimento da palavra de Deus. Amém. Que Deus nos abençoe, irmãos, e que realmente nós vivamos essa palavra para a glória do Senhor. Oremos, amado Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e te adoramos na beleza da sua santidade. Te adoramos porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, Senhor. Muito obrigado por essa igreja, Senhor, e vamos passar pelas dificuldades, Senhor Deus, e vamos glorificar o seu nome. E tudo será para a glória do Senhor. Que nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém.